Durante muito tempo, foi feita a diferença no meio da Igreja de Cristo, dizendo o seguinte: olha, aqueles cristãos ali são cristãos pentecostais. Alguns não gostam muito de meditar na palavra de Deus porque eles recebem as revelações só através do Espírito Santo, que traz ali as revelações. Aqueles outros cristãos ali são cristãos que são estudiosos e eles acreditam na teologia da reforma protestante. Então eles não acreditam mais nos dons espirituais, eles não acreditam mais nos 5 ministérios, não existem mais profetas, apóstolos. Aqueles outros cristãos ali são cristãos que acreditam que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Outros acreditam que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Existem outros cristãos, são aqueles cristãos ali, que eles acreditam que se você meditar de maneira profunda na palavra de Deus, você pode morrer pela lei. Afinal, a lei mata. Não, aqueles outros cristãos ali, eles acreditam que a igreja vai reinar do céu porque nós não teremos a terra por herança. Deus vai destruir toda a terra porque não existe reino milenar aqui na terra. Existem grandes diferenças no meio da teologia que nós estamos vendo hoje, que essas diferenças não vão existir mais. O que eu estou querendo dizer? É que Deus está levantando uma geração da restauração para que essa geração não tenha essa diferença na teologia. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a igreja, em seus primeiros dias, a igreja, em seus primeiros anos, não tinha essa divisão que nós encontramos hoje. A divisão que existe no meio da igreja hoje, a respeito das doutrinas, não são apenas diferenças que não são importantes para os nossos dias. Compreenda bem o que eu estou dizendo. Se existe uma diferença cultural, e essa diferença não contraria a palavra de Deus, nós precisamos respeitar essas diferenças culturais. Por exemplo, existem cristãos que adoram a Deus com o rosto pintado, com o cocar na cabeça. Existem cristãos que adoram a Deus com seus olhinhos puxados e com sua maneira de se vestir diferente do que a nossa. Existem cristãos que em sua cultura adoram a Deus com os pés no chão. Existem cristãos que adoram a Deus com suas diferenças em suas culturas, só que essa cultura não fere os princípios da palavra de Deus. Quando nós entendemos as diferenças culturais, nós precisamos respeitar as diferenças culturais. Agora, quando nós falamos a respeito da restauração dos últimos dias, quando nós falamos dos fundamentos da palavra de Deus, não pode existir diferença. E talvez você cristão, que seja um pastor, um teólogo antigo, talvez você servo do Senhor que medita na palavra de Deus como um bereano, talvez você esteja pensando, não, mas as revelações para os últimos dias não fazem parte dos fundamentos de Deus. Será? Você tem certeza disso? Eu provo para você que sim. Quando você vai para Hebreus capítulo 5 e capítulo 6, principalmente o capítulo 6, você vai encontrar ali o quê? Os fundamentos, as pedras fundamentais, ou o que o autor aos Hebreus chama de princípio elementar. E entre os princípios elementares está ali a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno. O que eu estou querendo dizer? Que o autor aos Hebreus chamou essas doutrinas de leitinho, de princípio elementar. Leia o capítulo 5 e leia o capítulo 6 de Hebreus. O que eu estou querendo dizer para você? Que todas as vezes que você pensa que a doutrina do arrebatamento, que a doutrina da ressurreição dos mortos, que é uma doutrina colada, por que o apóstolo Paulo falou tanto de doutrina da ressurreição dos mortos? Por que ele defendeu tanto essa teologia? Por que ele defendeu tanto esse ensino? Porque é uma pedra fundamental. É um ensino que todo cristão iniciante precisa saber. Então, entendimento escatológico, entendimento sobre o final dos dias, não é algo que, não imputa para a salvação. Você pode crer que você vai ser arrebatado antes e o outro crê que vai ser arrebatado depois, e não tem problema, o importante é estar preparado. Só que segundo a palavra de Deus, e nós vamos ver alguns pais da igreja do primeiro e do segundo século, chamando aqueles que tinham as doutrinas diferentes a respeito dos últimos dias, chamando de hereges.
Então, ainda que você pense diferente do que eu prego aqui no canal, saiba, Deus não quer que você pare de meditar de maneira profunda na palavra de Deus, porque falar a respeito dos últimos dias não é apenas uma visão diferente escatológica, é negar os princípios elementares, aquilo que é fundamento para a sobrevivência da igreja. Saber a respeito do final dos tempos não te torna uma pessoa salva. Porém, saber a respeito dos ensinos sobre os últimos dias te torna uma pessoa forte que vai sobreviver para o que vai acontecer nos últimos dias. Não parece, mas nós estamos em mais um vídeo da série de mensagens a respeito do cálice de Neemias. Será que você está permitindo Deus te preparar na palavra para o que vai acontecer nas nações nos próximos anos, talvez nos próximos meses? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus deixou revelações importantíssimas na palavra de Deus para que a igreja dos últimos dias sobreviva. Por que nós precisamos meditar de maneira profunda na palavra de Deus? Para suportar aquilo que vai acontecer nas nações. Nós estamos vendo uma nova ordem internacional sendo estabelecida e Satanás vai usar a tecnologia para potencializar o seu domínio e o seu poder nas nações. Aí Deus está promovendo situações para que a igreja congregue. Por que a igreja precisa congregar? Porque é um princípio estabelecido na própria palavra. Reino dividido não subsiste. E Satanás, sabendo disso, ele está usando a tecnologia para formar o seu exército. Ele está usando a tecnologia para que o seu grupo de, entre aspas, profetas do mal possam estar pregando o seu domínio ao redor do mundo. Aí vem um grupo de cristãos dizendo o seguinte: não, você pode crer nas revelações dos últimos dias de maneira diferente, porque, afinal, o importante é crer em Jesus. Quando, na realidade, nós vemos que Deus trouxe a sua palavra para que a igreja seja uma igreja muito mais forte, muito mais poderosa, porque assim como Satanás vai tentar alterar os seus limites, Satanás ele vai tentar ser onipresente, agindo através da tecnologia em todas as nações. Deus está usando a sua igreja para acender as 7 lâmpadas do castiçal. Enquanto Satanás, queridos, está tentando usar a tecnologia para tentar ser onipresente, Deus já tinha revelado a João os 7 olhos do Senhor, as 7 lâmpadas do castiçal, as 7 igrejas. Por que os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra? Porque Deus vai estar usando a igreja ao redor do mundo, para quê? Para mostrar às nações a sua onipresença. É por isso que os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra. É por isso que as 7 estrelas está nas mãos daquele que estabeleceu a sua igreja como herança espiritual. E todas essas revelações Deus deixou em sua palavra para que a igreja dos últimos dias esteja se fortalecendo para o período que vai acontecer em todas as nações do mundo. Agora, entendendo que você precisa mergulhar na palavra de Deus e ter vida de oração para receber essas revelações, vai lá de novo comigo. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. No vídeo anterior, eu falei a respeito dessas revelações profundas que tem nesse versículo 1. Não vou repetir todas elas, por isso eu sugiro que você assista ao vídeo anterior. Não esqueça disso. Esdras e Neemias estão diante de uma congregação. Esdras e Neemias estão diante de uma congregação que estão ali meditando na palavra de Deus. Agora não faça diferença. Se você é um crente de oração, se você é um cristão de oração, saiba, Deus quer trazer as revelações que estão na palavra através da vida de oração que você tem. Quando nós vemos Esdras, uma figura das 2 testemunhas, Neemias e Esdras, um com uma unção de governo. Lembra que eu falei? Neemias tem uma unção de governo e Esdras tem a unção
do sacerdócio que ensina a lei do Senhor. Por quê? Porque nós somos reis e sacerdotes. Reis, a unção daqueles que vão governar. Sacerdotes, a unção daqueles que oram. Por que sacerdotes? Porque nós fazemos parte do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, poder para governar e poder para orar. O que faz o sacerdote? O que faz aquele que está entre os sacerdotes do Senhor? Aqueles que fazem parte do sacerdócio eterno. Lembra o que o sacerdote fazia? Ele pegava a demanda do povo e apresentava essa demanda a Deus. Você que faz parte do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, você recebeu autoridade, mas essa autoridade só será desenvolvida quando você estiver no meio da congregação e você tiver vida de oração. Tem muita gente pregando o ser desigrejado, mas não entende que a sua autoridade como sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, é para exercer no meio da congregação. Então você é rei, você governa como Neemias for governador, e você é sacerdote como Esdras. Por quê? Porque você tem unção de governo e porque você tem unção como sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vida de oração, vida de meditação, para governar e para orar. Para que eu preciso orar? Para que eu preciso entender que eu governo? Porque você será usado com poder e graça nos últimos dias. Agora, olha só o versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei do Senhor perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Se você assistiu ao vídeo anterior, isso que eu vou falar agora não é revelação nenhuma. Por quê? Porque as festas do Antigo Testamento, que eram sombras para a igreja dos últimos dias, que eram sombras que a igreja viverá, as festas do Senhor, elas tinham datas. Irmão Paulo, por que as festas tinham datas? Porque o Israel da Antiga Aliança tinha data para celebrar aquelas festas. E todas aquelas festas que o Israel da Antiga Aliança, que eles celebravam, eram festas que para a igreja são sombras, tempos proféticos, e hoje a igreja está celebrando essas festas de maneira espiritual. Então, queridos, quando nós olhamos para o primeiro dia do 7º mês, nós estamos olhando para a data em que era celebrada a festa das trombetas. E se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe muito bem que a festa das trombetas representa a grande tribulação. E se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe muito bem que as cartas de Paulo apontam para a festa das trombetas e vai nos mostrar que a igreja estará na grande tribulação. Deus está alinhando o entendimento da igreja para os últimos dias. Por quê? Porque nós vamos ver o próprio texto de Neemias nos mostrando que eles estavam reunidos como um só homem. Eu vou te dar um exemplo claro disso, e eu não tenho tempo, porque às vezes vem os textos na minha mente e ficam abrindo janelas. Você já ligou um computador e ficou abrindo janelas? Então, às vezes acontece isso comigo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 11, nós encontramos ali o quê? Nós encontramos ali as duas testemunhas. E entre os teólogos existem várias discussões. As duas testemunhas é Moisés e Elias, é Enoque. E eles começam a falar nomes de pessoas que já morreram, de servos fiéis do Senhor do passado. Só que quando você vai olhar o cadáver das duas testemunhas estirado na praça da grande cidade, o que é curioso é que o texto de Apocalipse vai dizer o quê? Que o cadáver das duas testemunhas está estirado na praça da grande cidade. E é desse jeito mesmo, está escrito lá no singular. Mas espera aí, não são duas testemunhas? Por que o cadáver está exposto na praça da grande cidade? Porque o texto ali está nos mostrando o quê? A unidade da igreja. Queridos, por que são duas testemunhas? Porque são judeus e gentios. Por que o cadáver? Porque essa igreja composta por judeus e gentios estará o quê? Em unidade. É por isso que o texto de Neemias capítulo 8, esse texto maravilhoso, que é um texto de restauração da palavra de Deus, é um texto que está nos mostrando o quê? Que a igreja precisa estar em unidade. Só que a igreja precisa estar em unidade para sobreviver ao 7º mês, para sobreviver ao período da grande tribulação. Só terá essa revelação maravilhosa aqueles que não são egoístas, que não querem servir ao Senhor por motivos
egoístas ou por motivos escusos, aqueles que tiverem vida de oração, vida de meditação e estiver com a intenção da verdadeira restauração, vão viver esse período sendo usados com poder e autoridade. É por isso, queridos, que vocês que me assistem, sofrem com menosprezo e com desprezo. É por isso que a maior parte das pessoas que me assistem são desprezadas e menosprezadas em suas congregações. É por isso que a maior parte das pessoas que me assistem são afrontadas por Sambalate e Tobias. É por isso que muitas pessoas que me assistem estão indignadas com os conchavos da liderança antiga com Sambalate e Tobias, o conchavo de profetas do que nós vivemos. Nós vemos muitos profetas, aqueles que foram estabelecidos como pastores, fazendo conchavos. Olha, você faz isso aqui que eu te dou isso aqui. Você faz isso aqui que eu te dou aquilo outro. Só que Deus está levantando a geração que tem vida de oração e vida de meditação, porque Sambalate e Tobias não têm parte nessa restauração. Porque aqueles que são profetas do conchavo, são profetas da conveniência, não farão parte desse período de restauração. A igreja estará no período da grande tribulação. A igreja primeiro passará pela grande apostasia e pelo princípio das dores, mas os verdadeiros Neemias e Esdras estão sendo forjados para promover essa restauração. Agora, o texto vai dizer no versículo 3, e leu no livro, presta atenção nisso, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e podiam entender. Presta atenção, e os que podiam entender, e todo o povo tinham ouvidos atentos ao livro da lei. Agora, olha só que importante isso. Eu não falei do versículo anterior, mas nesse versículo 3 se repete isso. Por quê? O versículo anterior vai dizer o quê? Que estava perante Esdras, quando ele estava lendo o livro da lei, estava perante ele homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Estava diante de Esdras, lendo o livro da lei, homens e mulheres e os que podiam entender. Isso é falado no versículo 2, todos os que eram capazes de ler, todos os que eram capazes de entender, não de ler, de entender, e aqui no versículo 3 está se repetindo. Eu sei muito bem que eu vou falar algo que é bem polêmico aqui, mas não importa, essa é a palavra da restauração. Você pensa que no deserto dos povos, você pensa que nos próximos anos vai ter escolinha e vai ter o líder da escolinha lá para ensinar seu filho a palavra de Deus com livros de desenho? Você pensa, você que fica dando tablet pro teu filho, pro teu adolescente, você que não deixa o seu adolescente, ou não insiste pro seu adolescente ouvir a palavra de Deus hoje, você pensa que o seu adolescente que fica jogando joguinho durante o culto, você pensa que Deus, ele no período do deserto dos povos, vai ter um joguinho para o seu adolescente jogar, vai ter internet para ele acompanhar. Se você não ensinar o seu filho, que já entende, se você não ensinar o seu adolescente o entendimento da palavra de Deus, e se você for enviado ao deserto dos povos com o seu jovem, com o seu adolescente, não vai ter o irmãozinho da escolinha, a professora da escolinha dominical da sua igreja, a professora da escolinha infantil, a professora da escolinha do adolescente. No deserto dos povos não vai ter isso não. Sabe o que está acontecendo aqui? No momento da restauração, os jovens vão ter que engolir no seco a palavra de Deus. Sabe qual que é a boa notícia disso? O Espírito do Senhor é poderoso suficientemente para trazer a revelação para qualquer pessoa que compreenda a palavra de Deus. Eu vou te contar uma experiência pessoal minha. Isso não pode ser levado como doutrina, mas confirma as doutrinas da palavra de Deus. Em um determinado dia, na igreja que eu frequento, isso aconteceu há alguns anos atrás, houve ali um evento da escolinha, houve ali um evento das crianças da igreja que eu congrego. A serva do Senhor, que é uma grande mulher de Deus, que estava ali ensinando as criancinhas, fez aquele evento para celebrar, se eu não me engano, eu acho que era o Dia das Crianças. E o tema do Dia das Crianças eram os emojis.
Sabe esses emojis que você coloca aí? Vou colocar um emoji aí na tela para você lembrar o que é emoji. Um emoji, um rostinho sorrindo, aquele rostinho amarelo com cara de bravo, as mãozinhas para cima, e tinha ali toda a decoração daquele evento para crianças. Toda a decoração daquele evento para crianças tinha sido feito com emojis. As músicas que foram cantadas foram músicas cristãs. Todo o evento foi um evento muito bonito. Só que, queridos, no decorrer do evento, no momento da cantoria daquelas crianças, a igreja toda decorada com os emojis, eu comecei a sentir um incômodo e uma tristeza. E ali eu fiquei me sondando, Senhor, nesse evento tão bonito e abençoado, onde as crianças estão sendo conduzidas para buscar a sua presença, por que eu estou sentindo isso? E aí o Senhor falou ao meu coração, tudo que está acontecendo aqui não é pecado. Toda essa decoração, não é pecado você colocar emojis nas paredes da igreja. Não é pecado você usar emoji ou usar coisas seculares em determinados eventos. Só que a minha igreja está sendo influenciada muito mais pelas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo do que com os princípios da minha palavra. Você sabia que existem influências que não são malignas, mas são humanas? É por isso que você que tem o seu adolescente, é por isso que você que tem a sua criança, você não precisa, você pode, mas você não precisa usar a tecnologia para fazer que o seu adolescente e o seu jovem medite de maneira profunda na palavra de Deus. Existem pessoas que confiam em carros e cavalos. Existem pessoas que estão colocando na tecnologia a expectativa da conversão de um filho. Só que a palavra de Deus nos mostra, e o texto na sequência vai mostrar isso, aqui em Neemias capítulo 8, tem outras referências, mas eu não quero falar aqui. O texto vai nos mostrar que o Espírito do Senhor foi suficiente para que toda aquela congregação fosse tocada pelo Espírito do Senhor através da pregação pura e seca da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer? Que muitas igrejas estão confiando na tecnologia na escola infantil. Muitos estão confiando, meu Deus, eu preciso dessa cartilha aqui. Todas essas ferramentas são importantes para conduzir pessoas à salvação. Não estou negando os benefícios da tecnologia. Eu estou usando tecnologia aqui. O que eu estou dizendo é que muitos estão colocando a confiança na tecnologia, esquecendo que o Espírito do Senhor é suficientemente poderoso para conduzir toda e qualquer pessoa que tenha o mínimo de entendimento à salvação em Jesus Cristo. Nós vamos ver vários relatos da palavra de Deus que muitos servos do Senhor foram chamados ainda quando criança. Toda a congregação estava em pé, ouvindo a palavra de Deus. Todos aqueles que tinham o mínimo de entendimento. Não entregue a sua herança à tecnologia, porque Deus vai te cobrar. E se você estiver vivo no período do deserto dos povos e não tiver treinado o seu filho a meditar na palavra de Deus como um conteúdo suficiente, certamente você será tentado a entrar no sistema do anticristo. Olha o versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Quem que estava ali em um púlpito de madeira? Esdras. Agora grava bem isso. Esse púlpito de madeira representa, sabe o quê? A simplicidade do povo de Deus dos últimos dias. Você, pastor, que tem uma igreja pequena. Você, serva do Senhor, que tem um ministério pequeno. Você que serve ao Senhor da maneira mais simples possível. As pessoas não conseguem nem olhar para você. Por quê? Porque você prega de uma maneira simples. Tem pessoas na congregação que você frequenta, que elas pregam tão bem que até parece que elas estão pregando em um púlpito dourado. Até parece que elas estão pregando em um púlpito de ouro, de prata.
Jesus sabe a sua simplicidade, mas ele usa essa mensagem para dizer para você: a sua pregação é simples e as pessoas olham para você como se você tivesse um púlpito de madeira. E Jesus está dizendo: continua buscando a minha presença no secreto. Por quê? Porque é o seu púlpito de madeira que eu vou usar para restaurar pessoas. É o seu púlpito simples, a sua maneira simples de pregar é que eu vou usar você para restaurar pessoas. É a sua maneira simples de cantar, é a sua maneira discreta. Sabe quando as pessoas te menosprezam dizendo: não parece que tem chamado? Jesus está dizendo: é porque eu te dei um púlpito de madeira. Amados irmãos, a igreja dos últimos dias é uma igreja que, se possível, terá sim recursos da tecnologia. Se possível, terá sim recursos que fala a respeito de grande estrutura. Mas Deus vai privilegiar aqueles que investem muito mais na questão espiritual. Você sabe quais são as igrejas que vão cair nos últimos dias? As igrejas que estão investindo muito mais na estrutura do que na restauração espiritual. Sabe aquele dinheiro gasto na sua congregação? Aquele dinheiro gasto para melhorar a estrutura da igreja? Para comprar cadeiras novas, para reformar o estacionamento? Sabe aquele dinheiro que é muito mais investido na estrutura do que em pessoas? Porque existem igrejas que o presbítero está passando fome, que o presbítero perdeu o emprego, mas o pastor gastou uma fortuna, sabe para quê? Para restaurar as cadeiras da igreja. Existem muitas igrejas que querem colocar ar-condicionado, mas existem servos do Senhor que estão servindo no ministério e estão passando dificuldade. Eu não estou dizendo que você não pode restaurar a estrutura da sua igreja. Deus vai te dar condições se assim você for sincero na obra de Deus. O que eu estou dizendo é que existe algo que precisa ser priorizado. Agora, o texto vai dizer o quê? Que mesmo com um púlpito de madeira, Deus agiu através de sua palavra. E eu quero que você se atente, e eu finalizo com isso. O texto começa a mencionar nomes: Matitias, Sema, Anaías, Urias. Vários nomes são mencionados nesse versículo 4. Amados irmãos, Deus dá um destaque para Esdras e Neemias nesse livro tão importante. Só que você precisa entender. Quando nomes que nós nem ouvimos mais falar ou lemos e passamos batido, esses nomes são mencionados na palavra de Deus para que a igreja de Jesus Cristo saiba. Até a pessoa que não é destaque na congregação, essa pessoa faz parte do corpo de Cristo, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que os membros que não são vistos, os membros que são internos, ou os órgãos escondidos, são os órgãos ou são os membros mais importantes do corpo de Cristo. Se você não tem eloquência para pregar, se você não tem eloquência para cantar, saiba que mesmo você não sendo visto, talvez você seja o pulmão, talvez você seja o coração da sua congregação. Deus não quer que você abandone o ministério, porque existem muitos servos do Senhor que não são braços, que não são boca, que não são olhos da congregação. Mas, por causa do ministério dessas pessoas que não são vistas, o coração continua batendo e o pulmão continua respirando segundo a vontade de Jesus Cristo. Talvez você seja um servo do Senhor escondido, desprezado e menosprezado. E Jesus não olha para você como um nome qualquer de uma lista no meio das páginas da Bíblia. Amados irmãos, nós vamos finalizando aqui mais esse vídeo e essa meditação importante. E eu quero te convidar a me seguir lá no perfil do Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés. Não esqueça, o perfil do Instagram, o perfil da A Lâmpada para os Meus Pés, é um perfil onde nós podemos continuar as meditações que nós fazemos aqui no canal do YouTube. Me siga lá no perfil do Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés. Será um grande prazer ter você comigo lá para continuar essas meditações tão importantes para os últimos dias. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.